Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que recebe nesta sexta-feira a professora Vanessa Portugal, pré-candidata ao governo de Minas pelo PSTU. Muito obrigado por estar aqui conosco nesta sexta-feira, Vanessa. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todo mundo. Vanessa, vamos começar para a gente conversar sobre o nosso estado, para entender primeiro a perspectiva de você e do PSTU nessas eleições. Vou começar pelo diagnóstico. O que é que o PSTU enxerga como necessidade para apresentar a sua candidatura ao governo do estado? Bom, primeiro, só colocando que nessa eleição a nossa candidatura é uma candidatura, a minha candidatura é uma candidatura do PSTU, mas também de um conjunto de ativistas que formam o Polo Socialista Revolucionário. É importante agregar isso porque existem mais companheiros, para além do PSTU, na construção efetiva da candidatura. Bom, e respondendo a pergunta, olha, desde a nossa existência, tem muitos anos que nós batemos o martelo e fincamos o pé e não desistimos, porque nós entendemos que vivemos num país e num estado que produz muita riqueza, que tem riquezas naturais e que é capaz de produzir muita riqueza. E a gente não precisa explicar muito isso, né? Porque eu acho que é visível. Com uma população trabalhadora, que trabalha muito, mesmo estando desempregada, né? Trabalha muito para sobreviver e muito pobre. E não faz sentido que um país e um estado que tem a capacidade de produzir tanta riqueza tenha uma população muito pobre. O que explica isso? Que nós somos governados, hoje por Zema, que é uma expressão máxima dessa forma de explicar. Zema é um empresário, Zema não tem vergonha de dizer que veio para governar para o empresariado mineiro, né? Ele diz isso diretamente. Mas também não é verdade que só Zema fez isso, os outros também fizeram. Governantes que, na verdade, são marionetes das mineradoras, das grandes empresas, dos bancos. E é isso que explica por que o estado que produz tanta riqueza tem uma população tão pobre. Isso precisa mudar, gente. Isso precisa mudar. E é por isso que o PSTU e, nesse momento, o Polo Socialista Revolucionário, mais uma vez, vem nas eleições apresentar um programa, apresentar um conjunto de ideias para ganhar corações, mentes, disposição, corpo da população trabalhadora desse estado e da juventude. Eu posso entender pela sua fala, Vanessa, que distribuição de renda e distribuição de riqueza entram como um componente central para a sua candidatura. Eu fico com a segunda hipótese, com distribuição de riqueza. Não é só distribuição de rendas, não é só programas compensatórios para diminuir ou mascarar a pobreza. Claro que os programas compensatórios de assistência, né, explicando para a população a cesta básica ou a renda mínima quando a população está passando fome, é necessário, porque a fome não espera, né? A fome precisa ser matada no dia que a pessoa está sentindo. Mas isso não basta. É preciso distribuir a riqueza. E para distribuir a riqueza não tem jeito fácil. Porque para distribuir a riqueza tem que enfrentar quem concentra a riqueza, né? E tem um exemplo que eu gosto muito, e é bom dar exemplos de mineradoras no estado de Minas Gerais, né? Para a população entender as coisas, né? Nós vivemos um crime. Porque foi crime o que foi feito, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. E a gente pega os números, né? Da mineração. É impressionante como é que a Vale e as outras mineradoras, ao mesmo tempo que elas dizem que não têm condições de compensar ou pagar pelo crime que elas cometeram, ao mesmo tempo que elas negam aos trabalhadores da mineração qualquer perspectiva de acordo salarial, né? Tivemos uma greve recente na CSN, ela tem a cara de pau de anunciar, contando vantagem, que vai aumentar os dividendos, ou seja, os lucros que ela vai distribuir para os seus acionistas, porque a empresa teve um aumento da lucratividade nos últimos anos, e nós estamos falando na casa de dezenas de bilhões. Então, é impressionante isso. É impressionante. Isso é que a gente quer dizer. Por que essa riqueza do minério, do solo, da nossa terra, do nosso chão, vai ser distribuído para acionistas que, na maioria, não são sequer nacionais, né? Dinheiro vai para fora do país, enquanto o povo fica soterrado na lama. Isso é inaceitável.
Inaceitável. É verdade. Ô Vanessa, a gente sempre diz, porque é uma verdade muito grande também, que a educação é o cerne de tudo, né? Se temos aí engenheiros da mineração, passaram um dia pela escola, tiveram professores, tiveram faculdade, e a gente vê, conforme a senhora está falando, eles não investem na educação e não tem um cuidado, vamos dizer assim, um carinho com o professor no sentido de cuidar dos direitos deles. Tanto que a gente vê todo ano na rede pública, tem greve, agora na rede particular também. Eu me lembro daquele episódio do ano passado em que os professores e demais profissionais da educação foram se manifestar na porta da prefeitura de Belo Horizonte, e eu lembro de uma fala da senhora muito acertada, que o prefeito Alexandre Calil, ele não mostrou compromisso nenhum com os professores, com a educação, mas fora ele também, a senhora já percebeu em algum momento realmente um compromisso com a educação em Belo Horizonte ou no estado, que fosse efetiva mesmo? Nem no país, nem em Belo Horizonte e nem no estado. Nem lugar nenhum. Verdade. A educação pública no Brasil e no estado de Minas Gerais, isso é emblemático, e na prefeitura de Belo Horizonte, aliás, esse é um bom tema, né? Porque é importante, aqui só um parêntese, que nós estamos nos apresentando, e eu ouso dizer que talvez como a única candidatura, que vamos fazer aqui um contraponto forte durante as eleições com relação à candidatura do Zema, mas também com relação à candidatura do Calil, né? Porque é importante que se diga que um não é alternativa ao outro. É literalmente o sujo e o mal lavado. Literalmente. Mas voltando na educação. Olha, a educação, para atender a educação pública, e é isso que tem que existir, na verdade, a nossa defesa é que todos estejam na educação pública, porque você tem que oferecer minimamente as mesmas condições para todo mundo, né? E essa é uma prerrogativa, porque enquanto a gente dividir os filhos daqueles que têm mais dinheiro, podem ir para uma escola particular, e os filhos da classe trabalhadora têm que ficar na escola pública, nós nunca vamos garantir uma igualdade educacional para todo o conjunto das crianças, dos adolescentes e para os jovens nas universidades, né? Agora, o que a gente vive é um escândalo, porque nós temos um problema de subfinanciamento e, olha, o que diz a lei para investir na educação já é muito pouco, porque a lei fala em 25% de impostos e transferências. Isso significa que cai, no caso do estado de Minas Gerais e da prefeitura de Belo Horizonte, para 17% da receita, 19%. O que é pouco, porque é um dos principais serviços que os municípios e o estado têm que oferecer. Agora, os governantes são tão cara de pau que nem a lei eles cumprem. E quando eles cumprem a lei, eles enxertam serviços que não são da educação dentro da pasta da educação para usar o dinheiro da educação com isso. É o que nós estamos vendo no estado e o que nós estamos vendo na prefeitura de Belo Horizonte, gente. Belo Horizonte está transferindo dinheiro público constitucional da educação para OSCs e instituições para prestar serviços de assistência. É transferir recurso público da educação para garantir apoio político para o governante de plantão. E é o que faz o estado. Veja bem, nós tivemos uma greve estadual. Nós tivemos a vergonha de um governador que vetou o pagamento do piso salarial nacional, que foi aprovado por uma Assembleia, que aqui nós não estamos nenhuma ilusão na Assembleia Legislativa, que também não está nem aí para os direitos dos trabalhadores, visto o acordo vergonhoso que votou com relação à questão da Vale. E o prefeito vai na justiça para dizer que não pode pagar o piso para os trabalhadores da educação. Na prefeitura de Belo Horizonte, esse ano, nós fomos espancados, gente. Eu, junto com algumas outras companheiras trabalhadoras, éramos 30. Na calçada da prefeitura, com um cartazinho na mão, dizendo negocia, Calil. Nós fomos espancados. Espancados. Para não gritar negocia, Calil. E porque a gente estava reivindicando o piso salarial. E é o piso, é o menor salário. A gente não estava reivindicando muita coisa. A gente estava reivindicando que uma professora que tem curso superior, que atende 30, 40 crianças dentro de uma sala e mais de uma sala, tem o direito de ganhar R$3.000. O básico para atender as necessidades do dia a dia com aperto. Exatamente. Para ganhar, nós não estamos falando em salários de 20, 30, 50 mil reais. R$3.000, era isso. Era isso. E aí a gente é espancado, aí tem que ter uma decisão do Supremo Tribunal para dizer que não pode pagar. Isso é um absurdo. E o Estado justifica. O mesmo Estado
que não sequer cobra impostos da mineradora, porque não cobra, justifica que não pode pagar, que vai falir. E aí, Vanessa, chegamos a um ponto em que eu queria abordar e trazer a perspectiva que a sua candidatura dará para isso. Todas essas equações que nós estamos tratando de financiamento da educação pública, de remuneração qualificada de professores, de, me parece, uma tributação mais adequada de mineradoras na perspectiva que você traz, elas vão desaguar em como o Estado mineiro funciona. Temos uma dívida, e a gente acabou de aprovar uma lei de orçamento para o ano que vem, com 11 bilhões de reais de déficit e com o Estado pendurado em liminares com o Supremo Tribunal Federal para conseguir pagar suas contas em dia. O que você imagina e qual é o pensamento que a sua candidatura traz para tratar desse problema? Minas é uma bomba fiscal com déficit anunciado, visto, com uma folha de pagamento que sobe e cresce anualmente com aposentados, com pensionistas, com todo o funcionamento do Estado mineiro. Como solucionar essa equação? Então, esse é o centro da questão, né? Eu só queria corrigir uma coisinha. Pode? Claro, fique à vontade. A folha de pagamento não cresce, tá? Ah, sim, é verdade. Por que a folha de pagamento não cresce, gente? Porque a gente não pode falar em números absolutos, né? Se a inflação cresce, se a receita do Estado cresce e se percentualmente a folha de pagamento diminui, ela não cresce, ela está diminuindo. Perfeitamente. Né? É importante que as pessoas entendam isso. Funcionário público não é o vilão, tá? 80% dos funcionários públicos do município e dos estados são trabalhadores da saúde e da educação que não tem nada de privilegiados. É a turma que está na ponta, no posto de saúde, na UPA, nas escolas da periferia. E é uma turma que rala muito e ganha muito mal. E presta um serviço essencial para a população. Mas, enfim, o centro é a pergunta que você fez. Olha, gente, nós do PSTU e agora do Polo Socialista e Revolucionário sempre fomos muito honestos. A gente tem um conjunto de propostas, de programa para o Estado de Minas Gerais. O plano de obras públicas, investimento na industrialização, porque esse é um problema que o país e Minas Gerais vive, né? É a desindustrialização. Então, a gente volta, não, porque o Brasil sempre teve baseado na venda de commodities, né? Do minério, do produto agrícola básico. Mas nós estamos perdendo espaço com relação a isso, está retrocedendo, está andando para trás, está fechando indústria de ponta. Então, estamos cada vez mais vendendo coisas teoricamente baratas e comprando as coisas caras, depois manufaturadas, né? O pouco de industrializado que se tinha já se perdeu desde os anos 90. Mas o que a gente diz, gente? Quando a gente faz uma discussão eleitoral, está errado dizer que nós temos como resolver os problemas de Minas Gerais em Minas Gerais. É claro que há coisas a se fazer a partir de Minas Gerais, mesmo porque não é um estado marginal da federação. Sim. Né? Mas não é verdade que se resolve com um conjuntinho de propostas para Minas Gerais. Tem que enfrentar o modelo de construção da riqueza e o modelo de administração dessa produção da riqueza. Então, olha, a nossa proposta não é aumentar a tributação da mineração, não. A nossa proposta é que a mineração esteja sobre propriedade do Estado. É estatizar. A começar pela Vale. Está provado que todo o processo de privatização da Vale foi fraudulento. A Vale foi entregue a preço de banana. O governo Lula poderia ter anulado a estatização da Vale, ter evitado a perda de vidas aqui em Minas Gerais. Centenas de vidas em Minas Gerais. E não fizeram isso. Agora, é claro, gente, que hoje nós estamos vivendo um problema gravíssimo, que não é uma decisão do Estado, mas que vai afetar muito Minas Gerais. Vão vender a Regap. Está na fila para ser vendida. Todos os estados onde se vendeu as refinarias, o preço da gasolina, que já está assustador, subiu. Na Bahia subiu, no Amazonas subiu, e agora vão vender. Então, esse é o negócio que a gente precisa trabalhar, é estatizar. Agora, tem uma coisa que a população tem razão, desconfiança com as estatais. Porque os governos sempre usaram as estatais como moeda de troca, né? Para beneficiar seus aliados. Usaram como se fosse a empresa do quintal da sua casa. Então, a gente entende que tem que sim estatizar,
tem que estatizar, no mínimo, todas as empresas estratégicas que tem no Estado. O subsolo nosso não pode ser de empresas privadas internacionais, gente, isso é básico. Mas tem que ter um mecanismo de controle que seja um controle coletivo por parte dos trabalhadores diretos das empresas e dos trabalhadores que atuam no entorno, né, das comunidades locais. Porque é verdade, também não pode deixar as empresas públicas da mão dos governantes de plantão sem que haja um controle efetivo da população e, claro, da população que trabalha, que é a maioria. Então, essa é a nossa discussão, né? Essa é a nossa discussão central. A outra questão importante, e que é uma luta, tem que reverter essa cadeia de desindustrialização, gente. É inacreditável. Quer dizer, o Estado de Minas Gerais retrocede nas metalúrgicas, das empresas que produziam o bem que a população utiliza. Hoje nós estamos cada vez mais com a extração do minério e a venda do minério bruto, ou no máximo com a siderurgia, né? Mas que não faz o produto final para o consumidor. A gente vê umas coisas escandalosas. O pouco que se tem de desenvolvimento de tecnologia de ponta no Estado, além de não ter investimento, tem um retrocesso. Quer dizer, o Estado investe para construir um laboratório, um centro de pesquisa e depois vende, né? E isso em diversas áreas, do beneficiamento do minério, da atuação, né, sobre empresas que poderiam atualizar como tecnologia de ponta sobre a mineração, mas também sobre outros campos da ciência, né? Como, por exemplo, na área da saúde, né, que você tem um desinvestimento na produção de tecnologia, né? Nós tínhamos a FUNED que foi abandonada, né? Para de ser um produtor de medicamentos, que era coisas que o Estado podia se desenvolver. Então, isso para nós é central. É central. Se não muda isso, dificilmente muda a relação do Estado. Déficit fiscal ou dívida. Isso também é uma discussão nacional. Sim. Que dívida é essa, gente? Bom, queria... Que dívida é essa? Quase 50% da arrecadação da federação é para pagar dívida. Isso. E é mais do que isso, porque aí, veja, quantos por cento da arrecadação do Estado e de cada Estado? Então, quanto por cento do imposto que eu pago suado no combustível que eu ponho, na passagem de ônibus, para comprar arroz e feijão, tá indo para pagar uma suposta dívida para banqueiro? Não é possível que seja normal. E aí queria lhe perguntar, Vanessa, essas concertações nacionais e as discussões que precisam ser feitas com os entes nacionais carecem de debates que são feitos, seja pelos governadores de estado, tem os conselhos de fazenda, mas na sua maioria por Câmara e Senado em algumas dessas discussões. Se a gente olha para a composição de senadores, hoje o PSTU não tem presença na Câmara Federal, por exemplo. Como fazer essa discussão? Dá para considerar partidos de centro, partidos de esquerda, de centro-esquerda, capazes de ecoar essa percepção do PSTU, caso esteja no governo, por exemplo, para discutir esse tipo de assunto? Resposta honesta. Sim. Não. Nós não temos um executivo degenerado. Nós temos uma estrutura de poder toda degenerada, né? E, gente, não sou eu que estou dizendo isso, né? Eu acho que a maioria da população vai lá, vota, porque ela não vê outro jeito de fazer as coisas. Mas a grande verdade é que essa história, o meu voto muda o mundo, as pessoas já não acreditam mais nisso. Espero que não acreditem, porque estão votando e não muda o mundo. O mundo continua como está. Estava estudando aqui os números de desemprego, da fome, da miséria, e é verdade que ela aumentou muito no último período. Mas é verdade também que ela aumentou dentro de um patamar que já era muito grande. Para padrões de humanidade inaceitável em qualquer contexto que tenhamos fome, né? Não, estrutural, é um negócio maluco. A fome no Brasil nunca acabou, né? E sempre teve percentuais muito alto da população que viviam com isso. Bom, degenerado. A Câmara é degenerada. O Legislativo brasileiro é degenerado. E se enganam aqueles que acham que votando certo ou nos bons candidatos vão mudar. Porque senão já teria mudado. É que você tem uma estrutura degenerada. E os supostos certos ficam errados.
porque tem tanta gana de ganhar que acabam na reta final fazendo acordos muito espúrios. A corrupção é muito grande, né, Vanessa? A degeneração é muito grande. E olha, veja, corrupção oficial. Isso. Pega quantos deputados, antes era mais fácil, né, de observar. Quantos deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foram eleitos com dinheiro das mineradoras? Exatamente. Direto muito ou bem indireto? lembrado. Muito bem lembrado. Então, assim, é muito degenerado. Aí, vocês dizem, como fazer isso? E esse é um dos objetivos centrais da nossa candidatura, discutir como fazer isso. E, gente, não tem jeito fácil. Não é indo lá no dia da eleição e apertando na urna os números corretos. É se organizando, lutando e indo para as ruas mesmo. Não vai mudar. O Senado não vai mudar, a Câmara de Deputados não vai mudar. A única possibilidade de mudança é se a juventude, se o povo pobre, se o povo negro, se as mulheres, se os LGBTs, se o povo trabalhador se unir das diversas categorias e ir para a rua. Essa é a única perspectiva de mudança. E se eu for eleita, onde que nós vamos apostar nossas forças? Nisso aí. É nisso aí, é no processo de mobilização. Não tenho e não quero desenvolver ilusão que é possível fazer acordos por dentro das instituições parlamentares para aplicar o programa que eu estou defendendo. Ou que eu não, né? Que o conjunto do Polo Socialista e do PSTU está defendendo. Não dá, não vai ser assim. Vanessa, olhando para o estado de Minas Gerais, hoje, há algo que seja positivo na sua avaliação, desde que nós tivemos uma retomada democrática, o que Minas Gerais faz de bem e que faz de alguma maneira bem executado e que você manteria no seu eventual governo? O povo trabalhador mineiro é ótimo. É ótimo. A administração, não. Porque não se trata de achar uma coisa ou outra, né? Todo governante vai achar uma fotografia de uma realização para colocar nas suas propagandas. Eu fico vendo, às vezes, assim, a UPA que construiu, ou o hospital que construiu, ou a escola que construiu. Como se fosse uma coisa muito grandiosa e não fosse uma obrigação do Estado. E é mais né? do que isso, porque se você pensar o quanto de estruturas públicas são construídas, portanto que a população cresce, é negativo o saldo, nunca é positivo. Mas é impossível para a população comum, que gasta 12, 14 horas do seu tempo trabalhando, porque é isso que o trabalhador comum gasta, né? Entre o deslocamento com a estrutura de transporte que nós temos no estado, e em especial nas grandes capitais, ter essa compreensão. Então não é que não tem coisas que a gente possa dizer, elencar, fotografias das coisas, mas de conjunto, nós vivemos um processo em que não se resolveu o problema de moradia, não se resolveu o problema da saúde, não se avança na questão da saúde. Isso aqui até merece um destaque, porque tem a ver com o SUS, mas a realidade é essa, né? Não se avança na educação, pelo contrário, retrocede. E veja bem, gente, você demarcou a redemocratização, né? Então é importante que se diga, os militares cumpriram um papel nefasto na história desse país. Negativo, de retrocesso. E a redemocratização é algo que todas as pessoas que sabem somar 2 mais 2 devem reivindicar. Todas as pessoas. Isso não significa dizer que a estrutura de poder que está por trás dos governantes mudou com a redemocratização. Porque continuam sendo as empresas internacionais, continuam sendo os grandes bancos, continuam sendo os latifundiários, certo? Então, sobre o ponto de vista de melhorar as condições de vida objetivas da população, de fato, muito pouco se fez. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para você, Vanessa, sobre uma questão de Assembleia Legislativa, porque afinal de contas ele é um tema que promoveu maior desgaste, se a gente pode dizer assim, do atual governador, que é regime de recuperação fiscal. Prevê um determinado número de perspectivas a serem colocadas para o servidor, para o investimento do Estado, de restrições de investimento, e assim tem sido tratado. Regime de recuperação fiscal e governo Vanessa Portugal dialogam de alguma maneira? Não, claro que não, né?
Eu queria até... Era importante que as pessoas entendessem o que é isso, né? Regime de recuperação fiscal, por quê e para quem? Não dialoga. Não tem menor possibilidade de sequer discutir esse tipo de coisa. Agora, é importante que a população entenda também o que é isso, né, gente? O regime de recuperação fiscal é, na verdade, uma forma de economizar na saúde e na educação e aí na segurança pública, né? Que é um outro debate que eu gosto de separar, para pagar a suposta dívida. A suposta dívida que o Estado de Minas Gerais paga para a Federação e a Federação manda direto para os cofres dos bancos. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Esse negócio da dívida pública no Brasil e no Estado de Minas Gerais precisa ser entendido. A gente precisa retomar a discussão da suspensão do pagamento da dívida. E falamos isso nacionalmente, falamos isso para o Estado de Minas Gerais também. Não faz sentido, gente. Olha, hoje, todo trabalhador comum, eu não gosto de fazer essas analogias, não, porque a dívida de Estado, pública, não tem nada a ver com as nossas dívidas pessoais. Mas veja bem, se eu vou no banco, eu já fiz isso, e eu acho que todo mundo já fez. Eu pego R$1.000. Em 6 meses, a minha dívida vira R$2.000, R$3.000, eu vou lá e questiono na justiça e não pago. E não paguem, viu, gente? Porque tá errado pagar, é juros abusivos. Mas o país paga. O país, junto com os banqueiros, faz a dívida aumentar, cria uma política para a dívida aumentar e tira dinheiro da boca. É literalmente essa imagem, sabe aquele negócio? Tira comida da boca da criancinha para pagar a dívida para o banqueiro. Eu sei que é exagerado isso, mas é exatamente isso o que se faz no país. Agora, 9 horas em ponto, vamos ao bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Nós estamos conversando aqui com Vanessa Portugal, pré-candidata do PSTU ao governo de Minas. Vanessa, essa parte do nosso quadro, a gente faz aqui uma frase ou uma pergunta rápida e uma resposta na mesma medida. Governador Romeu Zema. Execrável. O ex-presidente Lula. Não é confiável pela população trabalhadora. Não é uma alternativa. O presidente Jair Bolsonaro. Execrável. A educação de Minas Gerais. Precisa ter muito investimento, não atende a necessidade da população trabalhadora. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não é possível se confiar nela. Vanessa Portugal, pré-candidata do PSTU ao governo de Minas Gerais, a quem a gente agradece pela presença aqui nessa sexta-feira. A gente está fazendo essa rodada de entrevistas aqui no nosso Café com Política, trazendo todo mundo aqui no estado que está apresentando as suas propostas, as suas candidaturas. E essa é só uma primeira parte para você que é nosso ouvinte. A gente ainda trará mais assim que tivermos mais convenções partidárias e muito mais. O Café com Política serve para esse espaço, para a gente discutir política aqui. Esperamos sempre em bom nível para você que está nos acompanhando. Vanessa, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e quero reforçar que as pessoas prestem atenção na nossa candidatura. Também na nossa candidata ao Senado, que é a Dirlene Marques, uma figura que nós temos muita honra de estar junto conosco. Obrigado. Muito obrigada, Vanessa.